boa tarde. Você sabia que no Brasil cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia? Umas mais, outras menos. E quando essa alergia está relacionada aos nossos queridos animais de estimação? O que fazer? Como se proteger sem perder esse amigo? Para conversarmos sobre esse assunto, eu recebo a doutora Fernanda Komaroff, que é alergologista ou alergista, né, para ficar mais fácil. Ela vai nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, o que é alergia? A alergia é uma resposta exagerada do nosso organismo a algum estímulo. Então, várias coisas causam alergia, né? Para a gente desenvolver essa alergia, a gente precisa de dois fatores importantes. Uma herança genética, na maioria dos casos, e um ambiente desfavorável, que nesse caso é o contato com os animais. E eu também queria convidar você a participar com a sua pergunta através das nossas redes sociais, que a Valéria vai te passar agora. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E boa tarde a você que está nos assistindo. Se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 5644-5210 ou mande um e-mail para vocermulher@r7.com ou pelo Facebook, facebook.com/vocemulhertv. Isso mesmo. E no segundo bloco estaremos falando sobre mágoas e ressentimentos. Como vencê-los? Nós trouxemos hoje a Jaciane, que era uma pessoa carregada de mágoa, de tudo e de todos. E isso trouxe para ela grandes conflitos. Mas ela superou e vai estar aqui nos contando como aconteceu isso. Mas isso é no segundo bloco, porque agora nós vamos à matéria sobre as alergias e a gente já volta. Alimentos que qualquer criança gosta. Nossa, ela pede, ela chora quando não compra, ela quando quer porque quer. Já é difícil para o adulto controlar o desejo de comer doces. Imagina para a criança, ainda mais em épocas de festas. Eu e meus filhos, é uma briga, porque eu adoro chocolate. As letras pequenas das embalagens são difíceis de ler, mas todo cuidado é pouco quando se tem um alérgico em casa. Castanhas, cacau, leite podem causar alergias. Eu cheguei da escola, assim, não tinha nada pra fazer mesmo, assim. Aí eu achei um chocolate lá, fui, né? Foi chegando, tá. Mas depois assim eu comecei a sentir dor de barriga. Eu acho que eu nem conseguia nem andar. Um pouquinho de algum alimento específico, ou no caso de Lucas, o excesso dele, podem se transformar em mal-estar e problemas de saúde. É sempre difícil você falar não para o seu filho. A impressão que você passa, que você sente, é que você está negando comida para o seu filho. E, na verdade, você não está negando comida, você está negando o excesso do chocolate. Pode realmente ser grave, por mais gostoso que seja o chocolate. O maior medo é de perder meu filho. São muitos os alimentos que podem causar alergia. Por exemplo, eu não posso comer nenhuma alimentação que tenha mel. Tenho alergia a mofo. Formiga, bichos. Não há idade certa para ela aparecer e, segundo estudos científicos, a alergia é coisa de família. As chances de uma pessoa desenvolver alergia se o pai for alérgico é de 40%. Se a mãe for alérgica, esse índice sobe para 60%. Se pai e mãe tiverem algum tipo de alergia, a chance do filho ter esse problema chega a 80%. De 3 a 8% das crianças apresentam algum tipo de alergia alimentar. Dessas crianças, 85% apresentam alergia à proteína do leite de vaca. É o grande vilão hoje em dia em termos alérgicos. Foi assim com Rafael. Com 8 meses de idade, ele começou a ter coceiras, manchas no rosto e dificuldade para respirar. Exames demonstraram alergia a leite de vaca, leite de soja, ovo e trigo. Muitas vezes assim eu choro, porque
É um filho, ele sabe que é gostoso, né? Porque ele já provou, já comeu e de repente não pode dar. A rotina alimentar do Rafael teve que mudar de forma radical. A minha maior vontade, esperança, eu acredito que ele vai ficar bom. Ele vai chegar um dia assim que ele vai comer de tudo, não vai ter reação nenhuma. Melhore seus hábitos, procure um médico, realize exames de rotina e tenha mais saúde. Para fazer o seu dia melhor, o programa Você Mulher esclarece hoje dúvidas sobre a alergia alimentar. Fique ligado! Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Doutora, quais são os sintomas dessa alergia aos nossos queridos animais? Os sintomas, eles são muito variáveis, né? São muito variados. Eles podem ser desde uma rinite, que é coceira no nariz, espirro, o nariz ficar entupido. Sintomas oculares, que é muito frequente também, coceira no olho, ficar lacrimejando. Tem alguns pacientes que têm alguns sintomas um pouco mais intensos, como crise de asma, que fica chiando o peito. Algumas reações de pele também, urticária, ao contato com o animal, principalmente com gato, às vezes ele lambe a nossa pele e também pode dar uns vergões na pele. Mas essas reações aí já acontecem no primeiro momento ou ela leva um tempo? Muito variado também. Também. Tem pacientes, tem crianças principalmente, que logo que no primeiro contato é mais difícil, mas logo assim que já teve contato 1, 2 vezes com algum animal e aí nos contatos subsequentes sempre vão ter reações e outras pessoas não. Elas podem conviver com o mesmo animal durante anos e um belo dia começar a ter reação. O problema é que uma vez que tem reação, sempre vai ter. Sempre vai ter, né? E, doutora, e no caso da pessoa, ela precisa ter o contato direto com o animal, como a Ana perguntou, ou se ela chegar num ambiente, o animal nem está ali, mas ela chegou numa casa que tem animais e ela tem essa alergia, ela desencadeia uma reação? Pode desencadear e podem acontecer sintomas imediatos. Assim que ela entra no local, ela já tem os sintomas. O pelo do gato, ele é bastante alergênico. Tem alguns estudos que mostram que às vezes assim, você mudou para um apartamento que lá tinha gato, 6 meses depois, ainda é encontrado partículas alergênicas do gato naquele ambiente. E no caso, não é apenas o pelo ou a pena de animais que causam alergia, tem outros fatores, né? Tem, isso é bastante importante. Às vezes até mais frequente do que o pelo do animal ou a pena causar alergia, são os ácaros que se alimentam da descamação da pele, que ficam ali no pelo, eles são os maiores causadores de alergia. Doutora, pode acontecer de no momento eu não ter tido nenhuma reação e passar 15 dias, 20 dias eu começar a me transformar numa pessoa alérgica, se podemos falar assim? É assim, os sintomas desse tipo de reação animal, são sintomas imediatos. Então, normalmente, a gente tem em poucos minutos até algumas horas depois, tá? Mas se você tiver contatos suscetivos com um animal, não sempre o mesmo animal, mas se você tiver vários contatos, você pode manifestar a reação só tardiamente. E para que essa mãe que está nos assistindo, ela já detecta. Eu acho que é mais fácil, né, para a mãe ainda mais conhecendo a criança, o filho, é sempre isso mesmo, essa alergia, ou a coceira, ou a gente viu coriza. São sempre os mesmos sintomas ou varia também de pessoa para pessoa? Então, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm só sintomas oculares, tem pessoas que têm só sintomas nasais, tem pessoas que têm só sintomas de pele. Então, às vezes é difícil de identificar pelo que eu falei, porque às vezes você já tem o contato com aquele animal por muito tempo e aí começa a ter reação. Então, normalmente, como o animal é um animal querido, né, que está em casa, então a pessoa não relaciona com o animal. Então, às vezes é um pouquinho difícil o diagnóstico. E a gente viu na matéria, né, que um animal em casa, ele traz realmente, né, uma alegria a mais. E aí, eu acredito que seja bem difícil quando a mãe detecta isso, essa convivência, tirar o animal.
A senhora aconselha isso? Então, existem casos que há necessidade disso? Tem pessoas que têm reações mais graves, né? Então, principalmente pessoas que têm problema pulmonar, que é a asma, né? Que é a bronquite, né? Mais conhecida, mas o nome correto é asma. E aquelas pessoas que têm as reações mais graves ainda, que são reações anafiláticas, que podem dar uma falta de ar, um processo bem mais grave. Nesses casos, a gente recomenda realmente retirar o animal do ambiente doméstico. Só que, dependendo, a gente pode tentar adaptar. Então, se a pessoa mora em casa, a gente tira o animal de dentro de casa, coloca o animal para o lado de fora, a gente começa a orientar o que fazer. Então, legal. Então, não precisa tirar totalmente. Se mora em apartamento é mais complicado, né? Mas não existem casos que a gente... É que, por exemplo, eu me coloco no lugar dessa pessoa, que eu gosto muito de animal. Então, se tirar só, poupar esse animal do quarto. Ele não tem acesso lá à minha cama, às minhas coisas. Então, tudo depende da reação, né? Porque assim, se você alergia, essas alergias respiratórias que a gente sempre tem que fazer um controle ambiental adequado. E a gente sempre foca bastante o quarto, porque no quarto a pessoa dorme, fica lá pelo menos um terço da vida. 8 horas por dia está dormindo, é um terço do dia. Então, assim, se a gente consegue deixar o ambiente do quarto o mais adequado possível, já é um grande passo. Então, às vezes, se a gente afastar do quarto, já ajuda. Mas se as reações forem muito graves, a gente tem que pesar. Só que tem esse fator também que você falou, que é o fator psicológico, né? Às vezes, porque assim, normalmente quem tem animal em casa é um membro da família, né? Não é um animal, é um membro da família. Já faz parte da família. Então, pra gente fazer isso, às vezes, assim, é um trauma muito grande psicológico pra pessoa, principalmente pra criança. Isso então, pode assim, até piorar a situação da alergia. Por exemplo, a asma, que é uma doença bem grave, a parte psicológica, o estresse, a parte emocional é totalmente ligado com as crises. Então, a gente tem que pesar. A gente não precisa ser totalmente radical, mas a gente tem que fazer da melhor maneira que a gente consiga controlar os sintomas, né? Porque eu já vi, já li que existem hospitais que trabalham na cura, né, dependendo da doença, com animais. Que bota uma vez na semana um animalzinho lá para interagir com as crianças. Então, e eles obtiveram grandes resultados. Faz esse trabalho psicológico mesmo, né? A pessoa mostra o seu carinho, o seu afeto, né? No caso do gato, essa alergia piora por causa da saliva dele? Então, o gato, se a gente for pensar em ter um gato ou um cachorro, normalmente, né, não é regra, mas normalmente o gato é mais alergênico. Tá? Por quê? Primeiro que o pelo dele mesmo, né, a gente fala epitélio do gato, ele já é mais alergênico mesmo. O gato, ele tem o hábito de se lamber, na saliva dele também tem partículas alergênicas, então ele se lambe, ele está disseminando mais partículas de alérgeno pelo ambiente. E o gato a gente pega mais que o cachorro, ele tem mais pelo e toma menos banho. Então, se a gente quer escolher se tiver para escolher, o gato é um pouquinho pior normalmente, né? Doutora, e existe uma reação muito forte? Uma crise alérgica? Pode, principalmente pacientes que já têm essa predisposição, que não estão acompanhando, que não estão tratando, porque tem medidas de prevenção que a gente faz, até mesmo com remédio, para tentar diminuir os sintomas. Mas tem pessoas que podem ter sim, que a gente chama de reação anafilática, que é uma reação bem grave, que dá falta de ar, pode dar alguns sintomas gerais, pode ter síncope, que é desmaio, cair a pressão. Então tem algumas questões. Pronto-socorro. Tem que pronto-socorro de imediato. Mas é bem raro, graças a Deus. E doutora, por exemplo, não é regra então, né? Eu vou acostumar a minha criança desde pequena com animal para que ela não tenha amanhã algum tipo de alergia. Então, não é regra. Não é regra, não. Tem alguns estudos até que vem mostrando que se a gente começa desde que a criança nasceu, mas isso está muito no começo ainda a ser estudado, a gente não pode garantir. E a maioria das pessoas realmente piora. A senhora já teve algum caso, existe ou pode acontecer isso, da criança já ter esse tipo de alergia, bebezinho, recém-nascido? Então, esse tipo de alergia, a gente precisa de uma sensibilização anterior. Então, ela não vai ter reação do primeiro contato que ela tiver com o gato. Ela não é genético, não pode ser hereditário. Não, é genético, mas é genético, é hereditário, mas ela precisa primeiro ter um contato. Então, teve contato uma vez, no dia seguinte ela já pode ter reação. Entendeu? Porque aí a gente sensibiliza, que a gente fala, e aí a partir daí começa a ter reação. Então pode ter reação já de bebezinho. E aí de bebezinho já começa toda essa luta aí. Exatamente. Existe alguma situação, nós abordamos aqui as causas,
Ela tem cura? Não, nenhuma alergia tem cura, tá? A alergia a gente consegue controlar. Então é muito importante, uma vez diagnosticado a alergia, uma vez que tem suspeita de alergia, procurar um médico, um especialista para investigar e tratar, porque assim, o que a gente foca no tratamento da alergia não é a cura, é a qualidade de vida. Então você poder ter contato com o que você quiser, você poder... Isso trazendo menos risco para você, né? Ainda mais se tratando de criança, né? Porque eu imagino o psicológico, né, Valéria, dessa criança. Eu tenho uma cachorrinha. Eu amo. Não, e assim, Então... ela vai, né, no bairro, na escola, a mãe o tempo todo, não esquece, você não pode se aproximar de um animal. E ela tá vendo as outras crianças. Então, eu li também que, como a gente está falando aqui, que o melhor, se tiver que escolher, que escolha o cachorro, por isso mesmo, pela quantidade de banhos, né? Que o animal, que a gente consegue dar no animal. É muito menos traumático para o cachorro tomar um banho do que para o gato, né? O gato, quando ele já é acostumado desde pequenininho a tomar banho, ele até tolera mais, né? Mas ele é mais arisco mesmo no banho, para o cachorro, né? Já é mais tranquilo. E tem algum assunto, alguma questão que a senhora queira abordar que a gente não comentou e acha importante? O importante realmente é fazer um diagnóstico correto para saber exatamente o que ele tem, para a gente tentar minimizar os sintomas. Tem vários medicamentos que a gente usa que ajuda a diminuir os sintomas, que uma vez já instalados os sintomas a gente precisa controlá-los, né? E a orientação é muito importante, né? É até o que a gente comenta aqui, que o que a gente faz aqui no programa é uma orientação mesmo, mas que não substitui uma consulta, né? Sim. Que diante de algum processo alérgico, sempre é bom consultar um médico ou diante de alguma reação contrária ao natural, né? É sempre melhor que a gente consulte um profissional mesmo. E precisa investigar, né? Porque às vezes, assim, tem, vamos supor, um cachorro em casa que realmente está desencadeando alguns problemas mais sérios, mas a pessoa não acha que não é isso. Então a gente investiga, a gente orienta, vê os controles em casa, o que fazer para diminuir a quantidade de pelo, de ácaro, de partículas alergênicas, né? Isso a gente consegue orientar falando bem. agora em diagnóstico, como seria isso? Quais são os diagnósticos? Eu chego lá no consultório e aí? Então, primeiro você vai me contar a sua história. A história clínica para qualquer doença, que a gente chama de anamnese, é fundamental. A gente consegue saber tudo o que está acontecendo, os sintomas, o ambiente que a pessoa vive, ambiente de trabalho. Então, a gente consegue tirar detalhes muito importantes. A história familiar, né? Porque eu falei, é uma doença genética, então normalmente tem mais alguém na família, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, alguém mais vai ter algum quadro de alergia. E tem alguns exames que a gente faz, exames laboratoriais, né, exame de sangue e tal, e tem alguns testes específicos de alergia também que a gente faz, que tem um diagnóstico bem preciso. E esse diagnóstico, por exemplo, já dá assim ao certo, é alergia de animais? A gente consegue saber, é de cachorro, é de gato, consegue até o animal. E de ácaro, né? Porque o ácaro, às vezes a gente faz, é muito comum, a gente tem história característica de reação de animal. A gente faz os exames para animal, não dá nada, mas dá ácaro. Por quê? Porque os ácaros estão no pelo do animal e isso é o grande causador das alergias. Também acontece isso. A gente faz umas, né? Exatamente. Pontinhos, né? É porque também pode acontecer isso, né? O vato deve ser alergia de animal. Aí a mãe, na sua luta diária, então tira o animal. Mas tá cheio de coisa no quarto, tem tapete, tem cortina. Então, às vezes, assim, são os ácaros do pelo do animal também, mas todo aquele ambiente está desfavorável e vai fazer ela continuar tendo sintomas. E aí, tipo, já tirei o animal, o que está acontecendo? Não adiantou nada. Mas e aí, é isso, né? É esse diagnóstico mesmo, né? E é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para a gente poder dar uma orientação adequada, né? E assim, qualidade de vida, é só a gente buscar que tem como, né? Tem sim. É só mesmo assim, tendo alergia. Mesmo tendo alergia. Então, tanto que o objetivo do tratamento de alergia é qualidade de vida. E os animais mais comuns, doutora? São mesmo o cachorro e gato? O mais comum é cachorro e gato. Mas assim, tem outros animais de moda, né? Então tem época que é a calopsita, que tem um monte de gente que entra calopsita. Tem aquele porquinho da Índia, né? Então tem alguns animais, assim, tipo o porquinho da Índia, às vezes ainda fica em alguns locais que tem ração. Naquela gaiolinha, Naquela gaiolinha com ração. E aí, na ração também vai acumular ácaro. Então, quem vai limpar? Então, tudo isso a gente tem que orientar. Então, não é o alérgico que vai lá limpar, né? Deixa uma pessoa que não tem alergia para ir lá limpar. Né? Tem gente que tem passarinho em casa também, que fica nas gaiolinhas. E aí, a pena também acumula ácaro.
E quais são os riscos que, por exemplo, existe algum risco para o animal? Eu sou alérgica a ele. Existe algum risco ou não? O maior risco é só meu mesmo. Não, para o animal nenhum. Nenhum, né? Ele está lá para ajudar, Ele está lá só para ser um companheiro. Eu acho que a gente tem que assim, buscar o diagnóstico, que é importante, porque a gente tendo o diagnóstico, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, deixar todo mundo mais feliz. A pessoa que não consegue respirar é muito desagradável, então a gente consegue controlar isso é muito importante. É gratificante, assim, a gente orientar o paciente e ele voltar bem. Voltar bem, né? E conviver com o seu querido animal. Né? Da maneira, do jeito que der. Existe alguma situação que a senhora já, não sei se podemos usar esse termo, ficou entre a cruz e a espada, que viu o sofrimento tanto da mãe quanto do filho? Já. É bem complicado isso, porque tem crianças que têm alergia. A gente fala mais de criança, porque com criança é mais comum, né? E a gente vê o sofrimento realmente da criança, né? E vê o sofrimento da mãe e é complicado. Então, para isso, a gente consegue tratar. Então, não tem cura, mas a gente consegue tratar. Tem tratamentos até com imunoterapia, que a gente aumenta a resistência do paciente a determinado alérgeno. Então, tem para vários tipos de alérgenos, a gente consegue fazer isso. Então, já que a gente tem mais um tempinho, a gente podia falar então dos tratamentos que existem, né? Então, assim, a gente faz principalmente, a gente frisa, a gente divide em algumas partes, né? Então, o controle ambiental é melhorar o ambiente que a pessoa vive, o tratamento com medicamento para crise e o tratamento de rotina, que é para evitar que tenha crise, né? Que é o tratamento de prevenção. E tem um tratamento mais específico que a gente faz, que é a imunoterapia. Para isso que eu falei, para a gente aumentar a resistência, não são da pessoa para aquele alérgeno. Não é para tudo que tem esse tratamento e não é para todos que vão funcionar. Mas se a pessoa tem indicação, é uma coisa que ajuda bastante. E a medicação é via oral? Não, aí depende do sintoma. Quem tem problema nasal, a gente usa alguns sprays de nariz. Quem tem asma, a gente usa medicamento inalatório. Para quem tem reação de pele, aí normalmente é oral. E o oral a gente usa na crise também. Então, assim, é importante a gente orientar o paciente. Então, é muito comum assim, doutora, eu não posso levar ele na casa da avó, porque na casa da avó tem gato e ele chega lá, já começa a espirrar, ter tosse e o olho incha. Então, assim, a gente tem que orientar. Não é que ele não pode ir na casa da avó. Então, ele vai levar um soro para o nariz, vai levar uma medicação para o momento, se der alguma crise, ele já está orientado que ele pode tomar. Então, a gente orienta justamente para ele poder ter uma vida social normal, né? Não vai dormir na casa do amigo porque lá tem alguma coisa. Não, ele vai dormir, a gente vai orientar o que vai fazer para ele poder ter uma vida normal. E a vacina também ajuda, né? Então, ajuda bastante, mas isso a gente tem que ter bastante cuidado porque tem que ter uma indicação correta. Né? Não vai resolver para todo mundo, mas para quem tem indicação, melhora bastante. E doutora, o SUS trabalha com tudo isso? É complicado. Não... É bastante complicado. Tem algumas medicações, é difícil até passar no especialista no SUS. Tem, mas é bem difícil, não é fácil. E a senhora falando aí do convívio social, eu fiquei pensando, por exemplo, se alguém da casa, o meu filho está com alergia, quer dizer, eu não tive nunca nenhuma reação, mas essa alergia pode estar vindo, por exemplo, dos meus avós? Pode pular várias gerações e aparecer. Então, no ciclo, se alguma geração já teve... Tem chance de ter. Quando pai ou mãe tem reação, a chance de ter alergia é grande. Se for pai e mãe, é muito alta, entendeu? Mas às vezes às vezes fala assim, tem muito paciente falando, mas na minha casa ninguém tem alergia. Mas vai ver um vô, um bisavô, às vezes o meu caso, nem foi ninguém tem em casa, eu sou a única, nem meus pais, nem meu irmão. Então, doutora Fernanda, eu gostaria de agradecer a participação da senhora, que eu tenho certeza, né, Valéria, que valeu muito a pena para essa mãe que está aí do outro lado. E a gente gostaria de presentear a senhora com um livro que eu acredito que é um dos melhores presentes, né, a leitura. Sim. E essa, por sinal, é bem valiosa. Doutora, tá aqui esse livro aqui, eu já li umas 3 vezes, eu gosto muito, muito bom. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer a minha participação, é muito importante a gente divulgar, né, os sintomas, para a gente poder fazer uma orientação adequada para o paciente. É isso mesmo. Tá bom? Então tá bom, obrigada. E nós vamos ao intervalo e a gente já volta conversando com a Jaciane.
Muitas vezes você se pergunta por que sofre tanto em sua vida sentimental. Talvez você não consiga encontrar a pessoa certa que te ame, te respeite, queira um compromisso sério e te faça feliz. E quando encontra essa pessoa, os momentos felizes de amor duram pouco e o que parecia um sonho torna-se um pesadelo. Como se não bastasse a dor da separação, existe também a dor de ser traída, de ser trocada por outra pessoa, de ser rejeitada, humilhada. Uma dor insuportável, que muitas vezes deixa marcas tão profundas a ponto de fazer com que você desacredite na possibilidade de amar e ser amada novamente. Porém, essa história de sofrimento e dor pode dar lugar a uma vida sentimental feliz e realizada. Dê um basta em seu sofrimento. Você pode ser feliz. Venha você também participar de uma palestra ao vivo com Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do livro Casamento Blindado. As palestras acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E a entrada é gratuita. Hoje, Patrícia é uma mulher de bem com a vida. Ela vive a felicidade de um casamento estruturado, mas esta é uma realidade recente em seu cotidiano. As coisas nem sempre foram como vemos agora, muito pelo contrário. O período que deveria ser de realização pela chegada de sua filha acabou por se tornar um marco da desordem que se seguiria em sua vida e de toda a sua família. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, aí nasceu a minha segunda filha. Só que ela nasceu com um problema de saúde, né? Ela nasceu com um problema de convulsão. No fim, o médico acabou diagnosticando como epilepsia, né? E nessa época, meu marido trabalhava numa empresa que era uma empresa estatal. E no ano de 98, essa empresa foi privatizada. E com essa privatização, ele ficava muito preocupado, porque a gente tinha um bom convênio médico, né? Ele ficava preocupado em sair do emprego e depois não ter condições de manter o tratamento da Yasmin. Já não era nada fácil aceitar ou lidar com a doença da filha. Mas o problema se tornava um fardo ainda mais pesado para Patrícia, pelo fato de ter que arcar com tudo sozinha, uma vez que seu marido continuava inerte. Eu cheguei para ele e falei assim, se nossa vida não mudar em 6 meses, a gente vai se separar. E foi o que realmente aconteceu. Em 6 meses acabou tudo. A vida de Patrícia havia saído dos eixos, perdido o prumo. Não bastasse a dor pela doença da filha, pelo casamento destruído, agora dividindo o mesmo teto com sua mãe, ela encararia uma circunstância de completa decepção. Seu filho adolescente entregara-se a um caminho obscuro, fora dos padrões que ela o direcionara. Patrícia já não mais vivia. Ela apenas observava seus dias transcorrerem absolutamente sem objetivos. Todos os seus sonhos de felicidade haviam ficado num passado distante. Porém, o pai de seus filhos, seu ex-marido, desta vez não se deixou vencer pela apatia que antes o dominava. E num ímpeto de sensatez, ele partiu em busca de ajuda, chegando ao cenáculo do Espírito Santo. Então, nessa época, a tia do meu marido, ela estava indo, né, na Igreja Universal, e ela fez um convite para ele visitar, né, fazer uma visita no cenáculo, né, do Espírito Santo.
No começo, assim, na primeira tentativa, ele até relutou, mas parece que chegou a um ponto que ele não tinha mais para onde fugir. Ele acabou aceitando o convite e conforme ele foi, né, participando das reuniões, ele foi se livrando do medicamento. Nisso, ele ligou um dia na minha casa e falou assim: olha, eu vou te fazer um convite. Vamos até o Senato, vai ser um lugar legal, que você vai gostar do que é passado ali, né? Aí comecei a ir com ele. Agora unidos em pensamentos e atitudes, Patrícia e o marido colocavam em prática todos os ensinamentos que recebiam em cada reunião que participavam. E assim, numa sequência lógica de acontecimentos, mudanças consistentes passaram a ser evidenciadas no dia a dia deste casal e de toda a sua família. Da mesma forma que ele viu uma oportunidade, eu também vi. Então as coisas foram acontecendo assim dia após dia, não foi uma coisa de imediato, não foi instantâneo, teve uma luta, uma perseverança, mas eu vi que ia tendo resultado. Hoje, para Patrícia, lembrar de tudo o que aconteceu é como recordar-se de um filme. Nem parece que aquele passado foi real em sua vida. Tamanha transformação em todos os aspectos de sua existência é reconhecida por Patrícia como consequência da prática da fé, de acordo com os ensinamentos recebidos no cenáculo do Espírito Santo. E hoje, o meu filho está na presença de Deus, ele casou, tem um filhinho, né? E assim, eu olho para o meu filho hoje, esse é o meu filho. Esse é o meu filho, porque aquele de uns anos atrás não era ele. E hoje, em relação ao meu casamento, né, meu marido, ele tá livre. Ele não depende mais de medicamentos, ele tá... É uma nova vida, né? A gente é amigo, a gente é companheiro, a gente tá feliz junto, né? Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Mágoas e ressentimentos. É bem verdade que nós mulheres somos sentimentos e emoção tudo junto, mas isso não deve ser um sofrimento para a gente, e sim a gente aprender a lidar e viver com esses sentimentos. E hoje a Anne está aqui com a gente. Boa tarde, Anne. E vai estar falando de situações que você viveu, mas depois, mais para frente, você aprendeu a lidar e venceu, né? Mas então vamos começar um pouquinho, só para que as pessoas entendam que mágoas e ressentimentos realmente não fazem bem. Como que era o seu dia a dia? Como que você conseguia detectar que naquele momento a mágoa estava chegando? Então, quando uma pessoa chegava para mim que falava até um elogio mal colocado, eu me aborrecia com aquilo ali e eu guardava. Mesmo sendo de uma amiga? Mesmo sendo até de uma amiga. Não? Era até difícil para mim ter amizade devido a isso aí, porque tinha coisas que ela falava que aquilo ali eu guardava. E mais pra frente acabava que eu até perdi a amizade. É por isso que eu até falei, mesmo sendo de uma amiga. Porque é difícil, né? Quando a pessoa é assim, ela se deixa levar por esses sentimentos, é bem difícil dela ter amizades, né? Exatamente. Então, era difícil, porque conviver com muitas pessoas é necessário, mas diante de uma situação que se colocasse até um elogio mal colocado, eu guardava o ressentimento e esse ressentimento virava essa mágoa e eu ia guardando. E não tem jeito, é assim mesmo que acontece, né? A pessoa começa a alimentar aquilo. Mas nós vamos a uma matéria para entender melhor sobre o nosso tema de hoje e a gente já volta. A mágoa não escolhe sexo nem idade. Pode estar presente numa atitude inesperada ou numa palavra que não deveria ser dita. Uma pesquisa feita no Brasil e no Canadá mostrou quem são os maiores culpados pelas mágoas. O estudo revela que os namorados estão em primeiro lugar no ranking brasileiro,
Segundo o coordenador da pesquisa, Marcelo Peruso, isso acontece porque o elo afetivo no namoro é puramente emocional, sem vivência ou maturidade. Depois do namoro é a relação entre o pai. 11,5% das pessoas revelam que foram magoadas pelo pai. Mágoa existe quando você cria uma expectativa em relação a alguma pessoa e essa pessoa não corresponde à sua expectativa, faz coisas que você não gostaria que ela fizesse. Você perdoaria uma traição? Não. Não. Sim. Perdoa? Perdoei. Pode trair? Ele já fez, já perdoei. Mas não fica com aquele ranço assim, tipo, sempre que briga, joga na cara? Sim, sempre vem à tona, sempre. Aí a senhora perdoa? Sim. Então, vaso quebrado dá sim pra consertar? Bom, depende do vaso. Se o vaso valer a pena? Sim. Nos últimos anos, as pesquisas sobre a relação entre emoções e corpo se multiplicaram. Já é possível afirmar que a mágoa reduz o calibre dos vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial. A raiva aumenta a produção de interleucina 6 e proteína C reativa, substâncias inflamatórias relacionadas à artéria esclerose. Os médicos sabem também que os ansiosos têm mais chances de ter infarto. A presença da ansiedade e da depressão aumentava quase em 40% os riscos de um evento cardíaco do tipo infarto do miocárdio. Puxa, mas isso é importante, né? Quer dizer, passa a ser um fator de risco tão importante como você fumar ou você ter um colesterol alto. Peguei o meu laptop para mostrar um e-mail de um amigo para ela. Ela falou, já que você abriu isso daí, deixa eu bater uma geral no Outlook. E aí ela começou, ela começou a olhar e achou um e-mail esquisito, mas de uma colega de trabalho, uma brincadeira de mau gosto. E eu fechei o laptop. E aí ela tomou da minha mão e queria levar para a empresa para poder arrumar a senha, para poder abrir de novo. E eu quebrei o laptop. A quebra do notebook foi pouco. O Wilson e Inês já brigaram e se reconciliaram 11 vezes. Isso mesmo, 11 vezes em 4 anos de relacionamento. Todas as nossas discussões, as nossas brigas que levaram ele embora daqui, foram na certeza de que a gente não iria mais se reconciliar. Mas bastava alguns dias separados para nascer um outro sentimento. Quando dava assim uns certos dias, fechava a porta aqui da casa, falava, essa casa não está completa, está muito vazia. E eu acabava ligando para ele. Muitas vezes eu liguei para ele nessas 11 vezes. A psicóloga Karen Camargo destaca que a reconciliação só é possível desde que o casal não alimente as mágoas do passado. Não necessariamente é possível uma reconciliação total. Ela sempre vai ficar com aquela mágoa para ela. E aí, nesse sentido, buscar uma ajuda eu acho que é importante. Foi justamente para zerar as 11 separações que o Wilson e Inês resolveram marcar o casamento. A data dará um início para uma nova vida. Nós zeramos a nossa história. Não se conversa mais sobre o passado. A gente tem uma data agora que é dia 5 de abril. Sim. Que é a nossa data de começo de namoro. Que é a nossa data daqui pra frente. A justiça tem um prazo para reconciliação antes do divórcio. A lei fala em 1 ano para você se separar consensualmente. Ela quer que você tenha reflexão nesse período. O Wilson e Inês não querem ser exemplo, mas são mais que prova que reconciliação pode dar certo. Não tinha a menor necessidade de ter passado por tudo que a gente passou. O crescimento e a maturidade que nós ganhamos com isso não tem valor, né? Não é tangível. Mas a vida que a gente tem hoje, a felicidade que a gente emana hoje, ela também não é, mas é muito boa. Sonhar, rir, cultivar energias e bons sentimentos. Pode não parecer, mas essas são as recomendações médicas para viver muito e viver bem. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe.
Anne, então a gente falava antes da matéria sobre as amizades, né? Que dependendo da colocação, até aquilo te chateava. Seu ciclo de amizade, até que ponto elas suportavam esse tempo todo? Porque oscila, né? Não tem jeito. É uma oscilação o tempo todo, né? A gente está bem, daqui a pouco, de uma hora para outra, a pessoa que está do teu lado, você fala, o que aconteceu? Por que ela está com aquela carinha? Mudou tudo. E aí? Aí, quer dizer, foi uma palavra mal colocada que magoou, que chateou, que a pessoa que ouviu não gostou. Era exatamente isso? Exatamente. Era como se fosse uma ferida, né? Ainda que a pessoa até tentasse consertar aquele erro ali dela, que para mim era um erro, para a própria pessoa, às vezes era até uma brincadeira, mas para mim se tornou já uma ferida, né? Mas por que você lembrando de algumas situações lá no passado, por que você acha que você era tão sensível? Eu acredito que essa sensibilidade minha, eu nem posso assim definir o porquê dessa sensibilidade. Era uma forma que... Sua mãe era assim? Não. Você tem irmãs? Não, tenho. E as irmãs? As minhas irmãs, não. Também não. Só tinha eu mesmo que... Todas eram bem decididas, resolvidas? Sim. Não se importavam aos detalhes? Não. E você é filha... É caçula? Sou a caçula. É. Então, de quantas irmãs? São cinco irmãs comigo, né? São cinco. Então, quer dizer, tinha 4, contando com a mãe 5, que estavam ali o tempo todo do seu lado. Exatamente. Você acha que isso colaborou ou não? Eu acredito que não. Não? Não. Isso já veio com você? Eu acredito que foi uma personalidade que eu adquiri. Pois nenhuma delas eram assim. Chegou uma fase que até com elas eu não consigo. Eu passei quase um ano sem falar com uma irmã minha. Por quê? Por causa de uma confusão na escola mesmo. E não tem jeito, né, Valéria? É exatamente isso que a gente vê, né? Você vê como, quer dizer, as duas morando na mesma casa, um ano sem se falar. Não se falava. Sabe o que é isso? É porque geralmente pessoas assim, elas levam tudo pro lado pessoal. Se você está num ambiente e uma pessoa chega e comenta algo, ela já diz assim, ela está jogando indireta para mim. E era isso realmente, né? Era assim, Anne? Exatamente. Às vezes até dizer, você tá mais magra, até isso me aborrecia. Por que fala isso? Ai, meu Deus, que agrada toda mulher. Até uma palavra dessa. Por que causa isso? Então, por que ela falou aquilo ali? Aí já era um grau bem alto mesmo, Anne, porque isso agrada toda mulher, né? Exatamente, até se chegasse a falar isso aí. Você achava que era ironia? Também, tipo assim? Também, já vinha como se fosse irônico. Olha como são os olhos, né? Não adianta. É por isso que a gente bate nessa tecla, que quando a pessoa está bem resolvida, né? O que está acontecendo aqui fora não influencia o que está dentro, né? Exatamente. Mas você vê, como você não tinha ainda essa solução... Não tinha. Aí, então, tudo era problema. Tudo era problema. Então, eu acredito que o seu convívio social era bem difícil. Amigos, escola, trabalho... Pouquíssimos eu tinha. Eu achava que eram selecionados, né? Mas, na verdade, eu não conseguia me adaptar a ninguém, né? O problema estava em mim, não estava nas pessoas. E quando a pessoa... E demora, né, Valéria? A Anne... Demorou quanto tempo para cair essa ficha aí de problema? Eu acredito que após os meus 25 anos foi que eu comecei a mudar. A entender. Você percebeu que não fazia bem esse teu jeito. Exatamente. Mas levou 25 anos para perceber isso. E para ver, olha como é difícil, né? Porque aí já entra orgulho, né? Entra autoestima. Eu acho que é uma mistura ali de sentimentos que confunde mesmo, até a pessoa chegar nessa decisão aí, o problema sou eu. Exatamente, até eu entender que aquilo ali estava me prejudicando. Você chegou a perder algo que até hoje você se lembra, por causa dessas situações? Perder pessoas, teve alguma situação que te marcou, que você fala assim, olha, eu sei que isso foi culpa exclusiva minha. Teve alguma situação que vem na memória que você fala, olha, essa, ou de repente até uma briga, esse momento com a sua irmã, um ano sem se falar,
Como era isso dentro de casa, as duas na mesma casa? Exatamente. E a sua mãe? Não tinha ninguém que te aconselhava? Falava, Anne, para com isso. A minha mãe até tentava, mas como diante dessa situação vem outros tipos de sentimento também, né? Eu era rebelde, então eu achava que eu mesma estava certa. E a situação que ocorreu entre eu e ela, eu queria ter a razão. Então a razão era sempre minha. E geralmente essa razão, né, não tem jeito. A gente toma decisões em cima desses sentimentos, né? No momento de raiva, no momento de discussão, aí a gente começa a julgar as pessoas, mas não para entender e para analisar a situação de fora, né? A gente entra na situação e no calor da situação a gente vai resolvendo e vai tomando decisões, que é o que você fazia. O melhor é eu parar de falar com a minha irmã. E as decisões não eram pensadas, né? Eram atitudes momentâneas. Você tinha falado, Ana, do orgulho. E a gente vê que geralmente a pessoa assim, ela realmente ela é de uma opinião muito forte. Tipo assim, eu tenho razão. Exato. Eu tenho razão. Ela fez isso comigo. A gente vê muito isso na pessoa que tem essa é muito sensível. Então ela se coloca de vítima, ela tem sempre razão. As pessoas que têm que se adaptar ao jeito dela. Se quem me ama tem que me amar do jeito que eu sou. Exatamente. Emburrada, chatinha, porque você se tornava chatinha, porque as amigas olhavam, poxa, mas ela sempre está emburrada. Nunca está bom para ela. Então se tornava difícil realmente de ter amigas. É difícil de ter amigas e também o convívio social, né? Porque você saía de casa? Saía, de sair até saía. Mas onde que eu quero chegar do convívio social? É que eu tentava me adaptar ao convívio com todos, mas eu não conseguia. Eram tentativas frustradas. Frustradas. Sempre eu ficava com alguma coisa que... Aí eu tinha que me afastar daquele grupo ali de amigos, de pessoas que eu estava convivendo, devido a essa situação. E também não tem jeito, você vê que a gente tenta, né? Eu imagino que você também fazia isso. Tentei. Saiu de casa com aquele pensamento, tá bom, hoje eu vou aguentar. Mesmo que a pessoa fale algo que me chateie, mesmo que a pessoa fale algo contrário do que eu penso, eu vou resistir. Mas aí, no decorrer do dia, quando você via, já tinha acontecido. Com certeza, era dessa forma mesmo. E Anne, porque eu imagino assim, que foram inúmeras as situações que você hoje se recorda e fala, por que eu não agi diferente, né? Porque a gente não consegue olhar a situação, é o que eu falei, do lado de fora. A gente só vê assim, eu sou boa, ela que é ruim. O problema está nela, porque eu estou tentando, mas ela também não ajuda, não é assim? Exatamente. A gente pensa assim. O eu sempre imperava. Né? Eu sou assim, ela tem que me aceitar assim. Na minha casa, tá bom, todo mundo que me aceite assim. Eu nasci assim, eu não pedi para ser assim. São esses pensamentos que vêm, né? Dessa mesma forma. E vinha complexo de inferioridade. Eu achava que as pessoas eram capazes, eu não era. Então, por quê? Porque aquilo ali vivia sempre guardado dentro de mim. E não tem jeito, né, Anne? Tudo colabora. Quando a gente se menospreza, quando a gente se vê incapaz, tudo ao nosso redor, tudo que acontece, é para que cada vez mais a gente se olhe assim. Não tem jeito, né, Valéria? E isso, você vê que esse jeito da Anne trazia algo ruim para o interior dela. Não era algo que ela dizia assim, eu estou bem assim, eu estou bem resolvida. Eu sou assim, mas para mim não faz mal nenhum. Muito pelo contrário. Você se sentia mal. Sempre mal, porque como que a pessoa, Ana, vai ser feliz sendo uma pessoa que não tem amigos, que não consegue conviver, que tudo machuca? Não tem como. É muito difícil. E a gente vê isso claramente na questão de ser bem resolvida, né, Anne? Porque é isso, problemas sempre vão existir, situações adversas sempre vão acontecer, situações que fazem a gente, de repente, até na contramão mesmo. Mas aí eu tenho que saber lidar com essa situação. Mas aí entra a questão, né? Se eu estou bem resolvida, se eu tenho objetivos, se eu sei o que eu quero, os problemas estão acontecendo, vão acontecer,
Eu vou sair deles do mesmo jeito que eu entrei, de cabeça erguida. Não, isso não vai me atingir. Mas quando começa a atingir, aí, né, Anne, não tem jeito. Exatamente. Atrapalha muita coisa. É essa sensação mesmo, né? Mas eu só vou pedir uma licencinha para você, que a gente tem uma carta que, como vocês que nos acompanham já sabem, a gente está pedindo para que você que não quiser ligar, para que a sua ligação ou a sua voz não seja exposta, nós também estamos recebendo e orientando pelo e-mail. Então, você pode ficar à vontade para escrever, pedindo a sua orientação, que nós vamos estar esclarecendo, respondendo aqui no programa, tá? O nosso e-mail é vocemulher@r7.com. Então, você fique à vontade. E essa semana a Cecília fez isso, ela está pedindo uma orientação e agora a gente vai te orientar, tá, Cecília? Então, vamos lá. Produção? Meu nome é Ana Cecília Soares. Eu conheci meu namorado na empresa onde eu trabalhava. Com o tempo, ele foi mostrando certo interesse e a gente acabou se envolvendo. Ele tinha compromisso com uma outra pessoa e acabou se separando para ficar comigo. Nosso relacionamento sempre foi de indas e vindas e a ex dele sempre se intrometia. Ora inventando fofocas, ora fazendo algo para atrapalhar. Nunca tivemos paz. Agora estou grávida de 6 meses. Estávamos super bem e, de repente, ele sumiu. Me abandonou e hoje ele fala que o filho não é dele. Estou sofrendo muito com isso, pois tinha um relacionamento sério com ele. Até hoje não sei o que realmente aconteceu para ele sumir do nada. Estou perdida, não sei o que fazer. Me ajudem, por favor. Então, Cecília, você vê que você atropelou fases. Você começou num relacionamento que, na verdade, ele já tinha outra pessoa. Então, você agora tem que... Não precisa entender o que está acontecendo, mas simplesmente buscar por você. Buscar ajuda para você, porque o seu interior está despedaçado. Você começou um relacionamento, hoje está grávida, esse rapaz te abandonou, então você precisa de forças. E essa força você vai alcançar se você buscar em Deus, não é, Ana? E é exatamente isso, Cecília. Olha, resumindo, não olha para o que está acontecendo agora, tá? Planeje o seu futuro. Então vamos lá, vamos cuidar da Cecília agora. Eu sei que está sofrendo, está doendo, né? Vida sentimental é o coração, não tem jeito. Então pensa assim, agora existe uma criança aí que está vindo para o mundo e que vai depender de você. Então você precisa estar bem. E aí eu tenho certeza que você cuidando de você, o seu exterior vai mudar com certeza. Então procure uma igreja universal. Na quinta-feira a gente tem uma reunião específica para a vida sentimental, onde o Renato e a Cristiane Cardoso fazem uma palestra que dão total orientação, suporte para que você saiba viver com a situação. Então, busque essa ajuda. Aqui na João Dias 1800 a gente tem essa reunião, mas em toda a Igreja Universal, onde quer que exista uma igreja, tem essa reunião, tá? Então, você pode procurar hoje, quinta-feira, essa ajuda, tá bom? Que eu tenho a certeza que ali você vai receber a orientação de um homem e de uma mulher de Deus que vão te ajudar. E aí você vai ver que em breve a sua vida sentimental também vai estar reconstruída, tá bom, Cecília? Deus te abençoe e toma atitude. Não fique nessa situação, não aceite a situação como ela está. Só você pode mudar ela, tá bom? Dê um passo e aí com certeza os demais vão ser acrescentados, tá? Fica com Deus. Então vamos lá, Anne, foi isso, né? Não foi isso que aconteceu? A gente está orientando a Cecília para que dê um passo. Você teve esse momento do seu passo, para que mudasse a Anne, pode falar assim? Melancólica, triste? Pode sim. Teve um momento que aconteceu isso? Teve sim. E como foi? Então, quando eu percebi que até para que eu viesse ter um relacionamento, até na minha vida sentimental, isso aí estava me atrapalhando, aí eu busquei ajuda. E aí você procurou uma igreja, você recebeu convite, ou de repente você estava assistindo?
Como foi isso? Então, a minha mãe, ela já frequentava. Ela falava, mas eu e minhas irmãs, nós não dávamos crédito, né? Mas quando começou essa situação se agravar, eu mesmo tomei o passo, eu procurei. Ela nem sabia que eu estava indo, mas eu comecei a frequentar. E é isso mesmo, é por isso que a gente te convida. E aí hoje, Anne transformada. Com certeza. E é por isso que a gente te convida a dar esse passo também, para que de fato, de verdade, você tenha um antes e depois, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa e amanhã a gente está de volta. Deus te abençoe.